Você já teve a sensação de que algo invisível está tentando te mostrar uma verdade esquecida? Não é imaginação. É o início de um chamado que poucos reconhecem, mas todos sentem. Existe uma técnica antiga, oculta por séculos, capaz de abrir uma percepção além dos seus sentidos físicos. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Mas cuidado, depois disso, não tem mais volta. Você já sentiu que algo está prestes a acontecer, mesmo sem nenhuma razão aparente? Como se uma parte esquecida de você estivesse tentando enviar um sinal silencioso? Essa sensação não é um erro, é um convite, um chamado sutil vindo de dentro, feito para aqueles que estão prontos para enxergar além. E se você está ouvindo isso agora, é porque esse chamado já começou a ecoar em você. Por trás da rotina comum e dos pensamentos barulhentos, existe uma frequência mais sutil, e sua consciência está tentando alcançá-la. Não se trata de coincidência ou superstição, mas de um movimento natural do seu ser, despertando uma percepção que sempre esteve aí. É como lembrar de algo que nunca te foi ensinado, mas que você já sabia. A maioria ignora esse sussurro interior, mas alguns decidem ouvir. E é aí que tudo começa a mudar. Esse ponto de virada, quando você começa a perceber o chamado, marca o início de uma jornada profunda. Uma jornada que vai muito além de crenças, religiões ou dogmas. E o mais surpreendente, ela não começa do lado de fora, mas no lugar mais inesperado, dentro da sua própria mente. Mas por que esse despertar acontece agora? E por que tão poucas pessoas conseguem atravessar o próximo portal? A resposta está no que vem a seguir. E se eu te dissesse que você vive entre dois mundos, mas só enxerga um? A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que só existe uma realidade, mas isso é uma ilusão confortável. Há uma camada oculta, paralela, que opera silenciosamente enquanto você pensa que está no controle. E o mais curioso, você já esteve lá, mais de uma vez, só não percebeu. Existem momentos em que essa outra realidade se aproxima, aquela sensação estranha de déjà vu, pressentimentos certeiros, ou quando você sente que algo está prestes a acontecer. E acontece. Nada disso é acaso. É o seu sistema interno tentando te lembrar de que há mais do que os olhos podem ver. Mestres antigos sabiam disso. E aprenderam a se mover entre os dois mundos como quem muda de cômodo. Mas por que ninguém nos ensina isso? Porque esse tipo de conhecimento não é para todos. Apenas para aqueles dispostos a enxergar o que a maioria prefere ignorar. E quem dominava essa habilidade mantinha o segredo guardado a 7 chaves, passando-o em sussurros, geração após geração. O que vem a seguir é um fragmento desse segredo. Mas atenção, ele só funciona para quem está realmente pronto para despertar. Por que um conhecimento tão poderoso foi escondido por séculos? A resposta é simples e assustadora, porque ele transforma. E nem todos estão prontos para mudar. Essa técnica antiga tem o poder de expandir sua percepção além dos limites da lógica. Nas mãos erradas, ela pode causar confusão, desequilíbrio, até destruição. Nas mãos certas, pode acender uma luz que nunca mais se apaga. Durante eras, esse ensinamento foi passado em silêncio, de mestre para discípulo, como uma chama sendo protegida do vento. Não havia livros, fórmulas ou tutoriais. Apenas a vivência direta e a preparação interior. A razão? Esse saber não pode ser simplesmente entendido. Ele precisa ser sentido, integrado. Por isso, tantos guardiões protegeram esse segredo com tanto zelo. Eles sabiam, quando o momento certo chega, o próprio buscador sente o chamado. E esse momento parece estar acontecendo agora, com mais e mais pessoas despertando para algo que nem conseguem explicar. É como se uma memória perdida estivesse tentando emergir do fundo da consciência coletiva. Algo está se movendo.
no mundo, no tempo, em você. Mas para atravessar esse portal, é preciso mais do que curiosidade. É preciso preparação. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Você sabia que o simples ato de fechar os olhos pode ser o primeiro passo para enxergar além da realidade? Não estamos falando de imaginação, mas de acessar um estado interno que a maioria das pessoas jamais explora conscientemente. Antes de qualquer técnica, há um momento decisivo. O instante em que você escolhe se está pronto para ver o que sempre esteve oculto. Esse ponto de partida não exige nada externo, apenas presença, intenção e coragem para olhar para dentro. É aí que o verdadeiro despertar começa. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Sinta o ar entrando como se fosse luz, preenchendo cada parte do seu corpo. Agora pergunte a si mesmo: estou pronto para ver além do véu? Essa pergunta é mais do que simbólica. Ela é uma chave. Porque só quem realmente deseja a verdade será capaz de atravessar o que vem a seguir. Muitos chegam até aqui, poucos continuam. Porque uma vez que esse portal se abre, a realidade nunca mais será a mesma. Você começa a perceber que aquilo que te limita não está do lado de fora, mas dentro de você. E o mais surpreendente, o que você está prestes a redescobrir já faz parte de quem você é. O próximo passo é lembrar desse dom esquecido e ativá-lo. E se eu te dissesse que você já possui a habilidade que está tentando desenvolver, não é algo que precisa ser adquirido. É algo que você simplesmente esqueceu como usar. Esse dom sempre esteve aí, adormecido, esperando o momento certo para despertar. Ele se manifesta em sonhos, intuições repentinas, coincidências que parecem impossíveis. A maioria chama de acaso, mas você vai entender que não é. Todas as noites, ao sonhar, você ativa esse poder sem perceber. Você vê, sente e experimenta realidades inteiras sem usar os olhos físicos. Esse terceiro olho não é místico ou imaginário, é uma extensão natural da sua consciência. Crianças pequenas ainda usam isso instintivamente, antes de serem condicionadas a ignorar. Elas olham para o vazio, mas enxergam o que nós desaprendemos a ver. E o mais curioso, seu cérebro capta muito mais do que você imagina. A ciência já provou que somos conscientes de apenas uma fração do que nossos sentidos registram. Aquela sensação de ser observado, o pressentimento certeiro, o pensamento que se confirma, tudo isso são pistas. São sinais de que o seu dom ainda está vivo, apenas aguardando ser despertado. Mas para ativá-lo de verdade, é preciso construir a base certa. E ela começa com 3 pilares ancestrais. Você sabia que sem 3 elementos específicos, toda tentativa de despertar sua visão interior está fadada ao fracasso? Por séculos, mestres espirituais buscaram a fórmula exata para acessar estados expandidos de consciência. E o que descobriram foi simples e poderoso. Existem 3 pilares essenciais que sustentam esse despertar. Sem qualquer um deles, a estrutura desaba e a conexão se perde. Mas quando usados juntos, eles liberam algo profundo dentro de você. O primeiro pilar é o silêncio consciente. Não o silêncio comum, mas o espaço entre os pensamentos. É ali, no vazio da mente acordada, que sua verdadeira percepção começa a emergir. O segundo é a respiração sagrada, usada por culturas ancestrais para alterar estados mentais e energéticos. O terceiro é o foco direcionado, o mais difícil de dominar num mundo repleto de distrações. Esses 3 elementos, quando combinados, formam uma chave que abre portais internos adormecidos. Juntos, eles funcionam como um antigo ritual codificado em camadas. Cada prática fortalece a outra, criando uma sinergia que amplia sua percepção além do visível. É como encontrar 3 chaves perdidas que, quando usadas ao mesmo tempo, abrem uma porta que sempre esteve ali. Mas antes de atravessar essa porta, existe algo crucial que quase ninguém ensina. E sem isso, mesmo o melhor ritual se torna apenas uma sequência vazia.
Você acredita que precisa de um lugar perfeito para começar sua prática espiritual? Muitos pensam que é necessário incenso, cristais ou ambientes silenciosos para acessar estados elevados de consciência. Mas a verdade é outra. O espaço mais importante não está ao seu redor. Está dentro da sua mente. E se ele estiver desorganizado, nenhum cenário externo será suficiente. O verdadeiro preparo começa no invisível. Imagine sua mente como um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas emocionais e pensamentos automáticos. Antes de plantar qualquer coisa nova, você precisa limpar um espaço, por menor que seja. Essa limpeza começa com um simples ato de decisão. Reservar um momento do seu dia com intenção. Não importa se você está em casa, no trabalho ou num parque. O que importa é o seu compromisso. A prática exige consistência, não perfeição. Barulhos externos? Use-os como aliados. Condições ideais? Elas raramente existem. O segredo está em cultivar a disciplina interna em meio ao caos. 10 minutos por dia já são suficientes para começar a moldar o espaço onde sua visão interior vai florescer. E é nesse terreno fértil que o ritual mais poderoso de todos será plantado. O SCP. E se apenas 7 respirações conscientes fossem suficientes para alterar completamente o seu estado de consciência, não estamos falando de uma técnica comum, mas de um ritual ancestral capaz de desbloquear camadas da mente que você nunca acessou antes. Chamado de SCP, esse ritual não é só respiração, é um código energético que desperta o que está adormecido. Cada respiração é uma etapa que te aproxima de um estado de presença profunda e percepção expandida. E tudo começa com o ar entrando, como se fosse luz. A primeira respiração abre o espaço. As próximas desaceleram o tempo, dissolvendo a pressa do mundo externo. Com a quarta e quinta, algo estranho pode acontecer. Cores, formas e sensações que não vêm dos olhos físicos. Alguns sentem pressão entre as sobrancelhas. Outros enxergam padrões, mesmo de olhos fechados. Não force nada. Apenas observe, com leveza e entrega. O segredo não está em controlar a experiência, mas em permitir que ela revele o que precisa ser visto. As últimas respirações te colocam num ponto de equilíbrio raro. Desperto, mas profundo. Presente, mas além. É nesse estado que a visão interior começa a se manifestar, sem esforço, como um reflexo natural. Mas esse despertar ainda é sutil e pode escapar com facilidade se você não souber onde pisar. Por isso, agora você precisa conhecer um espaço misterioso que existe dentro de todos nós. Um lugar oculto na mente, que quase ninguém percebe, mas que guarda a chave para o próximo nível. Você já percebeu aquele momento estranho, logo antes de adormecer, em que tudo parece silencioso, mas ao mesmo tempo cheio de algo indescritível? Esse estado sutil, entre o sono e a vigília, é o que os antigos chamavam de ponto cego da consciência. Não é um vazio, é uma passagem oculta, um portal que a maioria atravessa sem perceber. Ele está sempre ali, todas as noites, mas raramente é explorado com intenção. E quem aprende a acessá-lo, descobre algo extraordinário. Esse ponto cego é como um redemoinho silencioso no fluxo dos pensamentos. Você não o vê diretamente, mas sente sua presença nas pausas entre um pensamento e outro. Quanto mais você tenta forçar, mais ele escapa. Mas se observar com leveza, ele começa a se revelar. É como desenvolver uma nova forma de atenção, periférica, intuitiva. E dentro desses breves espaços, informações antes invisíveis começam a emergir. Esticar esses intervalos é como abrir janelas no tecido da realidade. Memórias esquecidas, percepções sutis e insights espontâneos começam a surgir como se sempre estivessem ali. É o primeiro vislumbre real do que está além da mente condicionada. Mas isso é só o começo, porque agora você vai entender o que move tudo por trás desse processo.
Uma dança silenciosa que acontece dentro do seu próprio cérebro e que você nunca notou. Você sabia que o seu cérebro muda de frequência o tempo todo, como se estivesse trocando de estação de rádio sem que você perceba? Essas mudanças invisíveis são conhecidas como ondas cerebrais e determinam tudo: foco, intuição, criatividade, até estados místicos. Mas aqui está o segredo. Você pode aprender a surfar nessas ondas, escolhendo quando mergulhar mais fundo em sua consciência. É como sair da superfície agitada da mente e nadar em águas calmas, onde os verdadeiros insights acontecem. E a maioria das pessoas nem imagina que isso é possível. Esses estados profundos costumam surgir naturalmente ao amanhecer, ao anoitecer ou em momentos de introspecção. São como brechas no tecido do tempo, em que a barreira entre os mundos parece mais fina. Monges, xamãs e místicos de diversas culturas já sabiam disso e usavam esses horários para acessar visões e revelações. Com prática, você também pode aprender a identificar esses momentos e se alinhar com eles. É como dançar com sua própria mente em ritmos que estavam adormecidos. Quando você domina essa transição entre estados, tudo muda. As ideias fluem, as sincronicidades aumentam e sua percepção se expande como nunca antes. Mas antes que essas portas se abram completamente, você precisa enfrentar um último obstáculo: os guardiões internos. Eles não são inimigos, mas vão testar tudo o que você aprendeu até aqui. E é com eles que sua verdadeira jornada começa. Você já se perguntou por que, sempre que está prestes a mudar de verdade, algo dentro de você resiste? Essa resistência não é um erro, é um teste. Em todo o processo de despertar, surgem os chamados guardiões do limiar. Forças internas que parecem obstáculos, mas na verdade são mestres disfarçados. Eles não aparecem para te impedir, mas para verificar se você está realmente pronto. E o curioso: quanto mais forte o chamado, mais intensos esses desafios se tornam. O primeiro guardião é a dúvida profunda, aquela voz que questiona tudo, até mesmo sua própria percepção. Depois vem o medo sutil, não de monstros, mas de perder sua antiga identidade. Em seguida, a impaciência, que quer resultados imediatos num processo que exige entrega. E por fim, o mais perigoso, o ego espiritual, que tenta transformar sua busca em validação. Cada um deles testa uma parte sua que ainda não está desperta, mas que precisa estar. Superar esses guardiões não é vencê-los, mas integrá-los como aliados. A dúvida se transforma em discernimento, o medo em respeito pelo mistério, a impaciência em presença e o ego em humildade. Essas transformações internas são os verdadeiros sinais de avanço. E quando elas acontecem, algo mágico começa a se aproximar. O momento em que a visão se abre e o despertar finalmente acontece. Você sabia que o momento do despertar raramente acontece como nos filmes, com luzes, vozes ou visões claras? Na verdade, ele costuma ser silencioso, sutil e absolutamente transformador. Pode vir como um clique interno, uma sensação de que algo mudou, mesmo que tudo à sua volta pareça igual. É como se uma venda invisível fosse retirada dos seus olhos. E, de repente, o mundo inteiro ganha um novo significado. Alguns descrevem como se tivessem voltado de um lugar que não sabem nomear. Outros relatam sincronicidades constantes, cores mais vivas ou uma calma profunda que nunca sentiram antes. Mas a experiência é única para cada pessoa. Não existe um padrão, uma fórmula ou um roteiro fixo. A única certeza é: quando acontece, você sabe. É impossível confundir com qualquer outra coisa. Mas aqui vai o alerta mais importante. Você não pode forçar esse momento. Ele não surge por esforço ou desejo. Surge por entrega e presença total. E muitas vezes, ele aparece justamente quando você desiste de procurar. O despertar é só o início. Depois dele, o caminho se aprofunda ainda mais.
E é aí que você começa a navegar por territórios desconhecidos, com um novo olhar. E se eu te dissesse que, após o despertar, o mundo continua o mesmo, mas você nunca mais será igual? Sua visão interior começa a se expandir como um novo sentido, revelando camadas da realidade que antes passavam despercebidas. O tempo muda de ritmo, coincidências se multiplicam e você começa a perceber padrões que pareciam invisíveis. É como andar por uma cidade que você já conhecia, mas agora, com óculos que revelam o que sempre esteve escondido. A sensação é de caminhar entre dois mundos. Com o tempo, você percebe que essa visão não mostra apenas o que está ao seu redor, mas também o que está por vir. Intuições se tornam mais frequentes, ideias surgem como se fossem downloads, e decisões se alinham com algo maior. Mas junto com esse dom, vem a responsabilidade. Discernir o que é real, o que é simbólico e o que é apenas projeção. Assim como aprendemos a diferenciar sonho e realidade, também é preciso afinar a sensibilidade da visão interna. E para isso, os antigos deixaram uma ferramenta poderosa, o que chamavam de a âncora. Essa âncora não é um peso que te prende, mas um centro que te equilibra em meio ao desconhecido. Ela é construída com prática, observação e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. É ela que te impede de se perder em ilusões ou fantasias disfarçadas de revelações. E com ela firmada, você pode seguir com clareza, mesmo quando tudo à sua volta parecer novo. Mas de que adianta toda essa visão expandida se ela não se traduz em vida real? É hora de integrar. Você já reparou como muitas pessoas despertam para algo grandioso, mas logo depois voltam à vida de antes, como se nada tivesse acontecido? O motivo é simples. Sem integração, não há transformação real. Ter experiências profundas é só metade do caminho. A outra metade é aplicar essa nova percepção no dia a dia. E isso não acontece automaticamente. É preciso criar pontes entre os dois mundos, o invisível e o concreto. Integrar é manter um pé na expansão e outro na rotina. É perceber como sua intuição te guia no trânsito, nas conversas, nas decisões mais simples. Uma ferramenta valiosa para isso é o diário de navegação, um espaço para registrar seus insights e como eles afetam sua vida prática. Esses pequenos registros se tornam mapas, revelando padrões e sincronicidades que antes passavam despercebidos. E com o tempo, você percebe que está vivendo de forma mais alinhada, mais presente, mais autêntica. Mas aqui está o desafio. Nem todos ao seu redor vão entender o que você está vivendo. E tudo bem. A verdadeira maestria não está em convencer ninguém, mas em ser a mudança silenciosa que inspira pelo exemplo. Com o tempo, você aprenderá a cuidar da sua energia, escolher melhor suas companhias e manter o equilíbrio interior. Essa nova sensibilidade é parte do seu novo estado de ser. E quanto mais você integra, mais natural tudo isso começa a parecer. Mas há um último paradoxo que você precisa compreender. E se eu te dissesse que quanto mais você desperta, mais normal tudo começa a aparecer? Esse é o paradoxo final da jornada. Aquilo que antes parecia mágico, extraordinário ou sobrenatural, se torna parte do seu cotidiano. Não porque perdeu o brilho, mas porque seu conceito de realidade se expandiu. A visão interior deixa de ser uma experiência rara e vira uma nova forma de existir. E é aí que começa a verdadeira transformação. Você passa a ver o divino nos detalhes, o símbolo no simples, o sinal no acaso. A separação entre o místico e o cotidiano desaparece. Tudo vira um grande campo de aprendizado e descoberta. A expansão se torna constante, fluida, como um rio que nunca volta ao ponto de origem. Cada conversa, cada desafio, cada silêncio carrega um ensinamento escondido. E a curiosidade, essa sim, nunca mais te abandona. A integração não tem fim.
Ela se renova a cada novo insight, a cada nova vivência. E você percebe que não há destino final, apenas camadas mais profundas esperando por você. A jornada é infinita, mas cada passo vale a pena. Porque agora, o universo inteiro passou a te responder. E você aprendeu a escutar. E esse é só o começo do que ainda temos para explorar juntos. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, imagine o que ainda está por vir. Deixe seu like se essa jornada fez sentido para você. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para quem também está pronto para despertar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum passo do caminho. Compartilhe com alguém que você sente que está começando a enxergar além. E agora me diga nos comentários: qual foi o momento em que você sentiu que algo dentro de você começou a mudar?